Olá, o meu nome é Thiago Queirobon e eu sou promotor de Justiça do Distrito Federal. Atualmente sou coordenador do nosso núcleo de gênero e do nosso núcleo de enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema da comunicação externa em casos de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Bom, segundo o nosso Código Penal, existe uma quantidade muito grande de crimes que podem ser praticados contra crianças e adolescentes. Os mais comuns no contexto do ambiente escolar são os casos de maus tratos contra crianças e adolescentes e, de forma muito especial, os crimes sexuais contra crianças e adolescentes. É muito comum que o profissional da área de educação seja um dos primeiros a tomar conhecimento desse tipo de delito. Os casos mais usuais são os abusos sexuais em contexto intrafamiliar, por exemplo, o padrasto, o pai, o avô, um tio, que acaba abusando sexualmente da criança ou do adolescente. É importante que os profissionais da área de educação estejam devidamente sensibilizados para a importância de colaborarem com o enfrentamento dessa grave violação de direitos humanos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, todo profissional que tomar conhecimento de um crime praticado contra criança e adolescente tem a obrigação de fazer a comunicação aos órgãos de garantia e proteção de direitos. No Brasil, os órgãos de garantia e proteção de direitos são o Conselho Tutelar, bem como podem ser comunicados à Delegacia de Polícia ou até mesmo diretamente ao Ministério Público, ser encaminhado à Promotoria de Justiça do local dos fatos. Portanto, se porventura um profissional da área de educação se deparar com a notícia de um possível crime sexual praticado contra criança e adolescente, é muito importante, primeiro, que não se banalize a palavra da criança e do adolescente. Normalmente as crianças e adolescentes têm algo de muito importante a falar e nós temos que dar credibilidade à palavra de crianças e adolescentes. Em segundo lugar, que se leve o fato ao conhecimento do superior do estabelecimento educacional. Isso porque essa comunicação ela pode ser feita diretamente pelo gerente, pelo diretor, pelo coordenador pedagógico. O ideal seria que essa comunicação sempre fosse feita através de uma pessoa de nível superior e não diretamente pelo professor. Isso porque o professor está no contato imediato com a comunidade, tem muitas vezes contato com os pais, com parentes. É importante que o profissional se proteja e não se exponha de forma desnecessária. Mas, por outro lado, que ele não deixe de fazer a comunicação simplesmente pelo receio de se expor. Portanto, levar os fatos ao conhecimento do superior, como já disse, do diretor, do coordenador pedagógico, para que ele faça a comunicação em nome da escola, em nome da instituição. Uma segunda cautela importante é saber reconhecer os sinais e indicativos de uma possível situação de crime praticado contra criança e adolescente. A literatura tem indicado um conjunto de circunstâncias que são indicativas de uma possível situação de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Por exemplo, um comportamento hipersexualizado dessa criança, que apresenta um linguajar excessivamente com o uso de expressões sexualizadas, normalmente incompatível com o desenvolvimento etário dessa criança. Da mesma forma, uma retração emocional, era uma criança que era expansiva, comunicativa, passa a se fechar, não dialoga com mais ninguém, eventualmente a agressividade dessa criança, são indicativos de uma possível situação de abuso sexual. Muitas vezes é a própria criança que relata o abuso sexual para os colegas, para um professor com quem tenha mais liberdade. É importante, portanto, que ao receber a notícia dessa possível situação de violação de direitos, primeiro, que se faça um acolhimento dessa criança, que não se recrimine aquilo que ela está dizendo, que ela tenha um espaço de liberdade para fazer a sua narrativa. Em segundo, é também conveniente que os profissionais da área de educação não se aprofundem em demasia no esclarecimento desses fatos. A investigação desses fatos vai ser feita oportunamente pela Polícia Civil, acompanhada pelo Ministério Público ou pelas instituições de proteção, como são o Conselho Tutelar. Portanto, às vezes, na curiosidade de entender melhor o que aconteceu, muitas vezes o profissional ele avança demais em perguntas sobre aqueles fatos,
o que não é bom, porque existe toda uma técnica especializada para fazer a inquirição de crianças e adolescentes, de forma a trazer uma narrativa livre que seja sem nenhum tipo de indução às respostas. Por exemplo, nós nunca podemos fazer perguntas fechadas às crianças, ou seja, é verdade que o seu padrasto levou para você para o quarto durante a noite? Ou então, é verdade que o seu tio tirou a sua roupa? É verdade que o seu avô fez uma penetração assim, assim, assado? Quando eu faço perguntas fechadas, eu estou, de certa forma, induzindo a resposta. Portanto, o correto, quando vão ser feitas essas perguntas, novamente, pelos profissionais capacitados para fazer esse tipo de pergunta, são sempre perguntas abertas, que deem a narrativa para a própria vítima. Por exemplo, conte-me como é a sua relação com seus familiares. Tem alguma coisa que o seu padrasto faça que você não gosta? E aí, se ela trouxer uma narrativa, aí se avança. Conte-me um pouco mais sobre como aconteceu esse ou aquele outro episódio. Mas, novamente, esse não é um papel dos profissionais da área de educação. O importante aqui é, se tomarem conhecimento de uma situação de violação de direitos, encaminhar essa criança e adolescente para os órgãos de proteção, e o principal órgão de proteção, o primeiro de todos a ser comunicado, deve sempre ser o Conselho Tutelar. É importante que os profissionais de educação, ao fazerem essa comunicação, tenham em mente que normalmente eles não vão ser chamados a serem testemunhas dos fatos, exatamente porque não deveriam se aprofundar em demasia no conhecimento desses fatos. Se por outras circunstâncias, eventualmente acabarem se aprofundando no conhecimento dos fatos e eles mesmos se tornarem testemunhas pela sua conduta de se aprofundar nesses fatos, é possível, excepcionalmente, que eles venham a ser chamados como testemunhas no processo. Na Justiça nós damos sempre a orientação para todos os profissionais de evitarem chamar profissionais da área de saúde, de educação, de assistência social, mas em situações extremas em que não há nenhuma outra testemunha, eventualmente eles podem ser chamados. O que é importante também indicar a esses profissionais é que é possível que eles façam uma solicitação ao juiz para chegarem mais cedo, ficarem numa sala reservada, não terem nenhum contato visual com a pessoa que praticou o crime sexual durante o período de aguardo da realização de uma audiência judicial, e eles também têm o direito de prestar o depoimento na ausência dessas pessoas. Isso tudo pode ser solicitado ao diretor de secretaria da vara em que for eventualmente realizar o processo de oitiva da vítima e de todas as testemunhas. Finalmente, é muito importante nós destacarmos que a escola tem um papel essencial na proteção e na garantia de direitos de crianças e adolescentes e também das genitoras dessas crianças e adolescentes, porque muitas vezes a violência doméstica ela é praticada contra a mãe da criança e do adolescente, mas na presença das crianças e adolescentes. E normalmente as pessoas têm a tendência de imaginar que a vítima é a mãe e que criança e adolescente é tão somente testemunha desse crime, o que não é correto, porque uma violência praticada na presença de crianças e adolescentes também é uma forma de violência psicológica contra essas crianças e adolescentes. Então, essa situação da violência doméstica praticada contra a genitora da criança e adolescente também deve ser objeto de comunicação externa obrigatória para o Conselho Tutelar, para que possa tomar as medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Por último, é importante destacar também o papel dos profissionais da área de educação na reconstrução da nossa cultura. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade marcada por fortes elementos de machismo, de sexismo, de misoginia. Construímos uma sociedade em que os papéis sociais são muito estereotipados entre homens e mulheres. A ideia de que o homem é o provedor do lar, o homem ele mantém a ordem, ele que dá os comandos, e que, por outro lado, a mulher está sempre num papel de cuidado, de submissão. Ainda que ela venha eventualmente a ter uma profissão e trabalhar, ela vai chegar em casa e ela é que vai ser a responsável por cuidar dos filhos, cuidar dos afazeres domésticos. Quando muito, o homem ajuda a mulher na ideia de que aquilo não devia ser responsabilidade do homem, sim da mulher. Portanto, se queremos enfrentar o tema da violência doméstica contra as mulheres, a cultura do estupro
dos abusos sexuais praticados contra as mulheres, e infelizmente as meninas são vítimas mais acentuadas desses crimes sexuais, é importante que nós possamos ir na raiz do problema. E a raiz do problema, infelizmente, está nessa cultura machista, sexista, que normaliza um conjunto muito grande de violências contra as mulheres. Para enfrentar o problema, nós temos que reconstruir a cultura dentro de uma base de efetiva igualdade de direitos entre homens e mulheres, uma igualdade não apenas formal, mas uma igualdade que se materializa nas pequenas micro-relações, ou seja, que a mulher realmente tenha a liberdade de ter uma profissão e não ser discriminada pelo fato de ser mulher, que os homens efetivamente assumam a sua responsabilidade dentro de casa, no cuidado dos filhos, no cuidado dos afazeres domésticos e, acima de tudo, que nós deixemos de construir uma masculinidade que é pautada pela agressividade e muitas vezes pelo sentimento de posse sobre a mulher, e que nós reconstruamos também a feminilidade no sentido de que a mulher pode ter a liberdade para exercer os seus direitos. Por isso é muito importante que os profissionais da área de educação também invistam na construção daquilo que nós temos denominado, aliás, a própria Lei Maria da Penha assim o denomina no artigo 8º, de construção da equidade de gênero, no sentido de que os papéis sociais para homens e mulheres, o que um homem pode ou não fazer, como a mulher pode ou não fazer, isso seja reconstruído com a base da equidade, da justiça, para que não haja uma opressão do masculino sobre o feminino. Vocês, profissionais da área de educação, têm um papel muito importante na reconstrução dessa cultura. Caso você tenha interesse em ter acesso a outras informações sobre aspectos jurídicos relacionados à Lei Maria da Penha, nós vamos encaminhar o link para um conjunto de videoaulas realizadas pela Escola Superior do Ministério Público da União, que vão ser úteis para essa compreensão. Caso você tenha interesse em ter acesso a informações específicas sobre crimes sexuais contra crianças e adolescentes, o Ministério Público do Distrito Federal possui uma cartilha no link que está sendo exibido e ela também pode ser acessada. Muito obrigado.